Boa noite, meus amados. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Quero trazer um abraço lá do assentamento, tá bom? Os irmãos, quando eu falei que vinha, eles mandem um abraço. Irmã Mazé, sinta-se abraçada ali por aquele povo, tá bom? Nós te amamos muito, sentimos muito a sua falta. Sintam-se abraçados, agradeço o convite, né, por estar aqui, tá? Tendo em vista que eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor. Eu espero que essa noite nós possamos ser abençoados, edificados. Eu, como missionária, eu roguei ao Senhor que Ele pudesse colocar palavras no meu coração para que eu pudesse trazer esta noite aqui, para que os irmãos se sentissem também motivados a um dia também ser missionários do Senhor, fazer o ID do Senhor. Creio que aqui no meio de nós o Senhor ainda vai levantar missionários, homens e mulheres dispostos a cumprir, a realmente sair da sua zona de conforto e fazer o ID. O próprio Senhor disse, olha, rogai para que o Senhor envie mais obreiros, mais missionários, a seara é grande, meu irmão. Como o irmão Hélio falou, só quem está na obra missionária, ali vivendo, sabe da dificuldade, sabe do labor, sabe das dores. Não é fácil, mas é muito gratificante trabalhar para o Senhor. Sou muito honrada de ser missionária dessa igreja, Igreja Batista da Ressurreição, irmãos. E eu agradeço, quero aproveitar essa oportunidade que estou aqui para trazer a mensagem para vocês e agradecer por cada oração, por cada vez que vocês como igreja se reúnem e citam, abram a boca de vocês e no coração de vocês, vocês mencionam o meu nome nas orações. Eu agradeço muito, irmãos, porque as orações de vocês fazem toda a diferença na minha vida. Vocês podem crer que fazem toda a diferença. Então, assim, se eu sou missionária, eu sou sustentada financeiramente por essa igreja, mas o que mais me sustenta é a oração de vocês. É fundamental o financeiro que a igreja repassa para mim, não tenho como dizer que não é. Eu preciso demais, mas as orações de vocês, para mim, é tudo. Eu preciso muito. Nós também, do assentamento, nós nos reunimos, inclusive eu sou questionada por isso. Como é, irmã Aline, que você vai 3 vezes para o assentamento, 3 vezes na semana? Você tem que ir só 2. Eu digo, irmão, é porque eu faço questão de tirar um dia exclusivo para orar. Eu não entendo, a minha mente, ela não conseguiu ainda processar, eu não consegui fazer aquele planejamento de fazer um dia oração e culto de doutrina. Eu ainda não tive ainda esse entendimento, essa sabedoria. E talvez o Espírito Santo do Senhor não queira. E eu creio muito que Deus se agrada de nós tirarmos um dia só para orarmos, porque a dificuldade é muito grande. Nós tirando uma terça-feira, uma tarde para orar, nós passamos por dificuldade. Diga lá se nós não tirássemos um dia para orar, né? E só na semana, um dia na semana. Então, eu faço questão que nós tiramos esse dia para orar. E nós oramos por vocês, meus amados, tá bom? Todas as vezes a gente ora por todos os líderes. Nós oramos pelo ministério de oração. Nós oramos pelo ministério de louvor. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Oramos pela irmã Vilma e pelo pastor Mendes. Tá bom? Então, desde já, muito obrigada por todas as orações. Bom, Deus falou ao meu coração, irmão, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus pediu que eu fosse até o livro de Atos. Por que o livro de Atos? O livro de Atos é onde começa a igreja primitiva. E o livro de Atos, ele não tem fim. Nós somos a continuidade do livro de Atos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos dando continuidade a essa obra maravilhosa. Portanto, tendo em vista que nós vamos fazer uma leitura em Atos, peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias em Atos. A gente vai fazer uma leitura lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Tá bom? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido. Ó Deus, santo, santo és tu, Pai.
Obrigada, meu Deus, por essa palavra maravilhosa, por esse versículo tão importante em nossas vidas, meu Pai. Nós não podemos fechar os olhos e nem negligenciar, Senhor. Agradeço a Ti, ó Deus. Obrigada por essa noite, obrigada por essa oportunidade. Obrigada por essa igreja linda, Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, meu Deus, a cada dia, meu Pai, que o Senhor venha tirar do nosso coração, meu Deus, o conforto, mas que o Senhor coloque, meu Deus, dentro do nosso coração o desejo de ir pregar o Teu Evangelho, de fazer a Tua obra missionária, de falar do Teu amor, de testemunhar de Ti, meu Deus, até os confins da terra, Pai. Que o Senhor venha nos encorajar, Pai. Nós Te clamamos e Te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito fique conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse versículo, ele diz assim, existe uma coisa, irmãos, aqui eu vou primeiro fazer uma reverência ao Espírito Santo de Deus. Quando a Priscila ela fez a primeira oração, ela disse assim, Senhor, esse culto é para Ti, que aqui nenhuma pessoa seja exaltada, mas que o Teu nome seja glorificado. Irmãos, para que tudo isso aconteça, eu quero falar da pessoa do Espírito Santo de Deus. E nessa passagem que nós lemos aqui, ele diz que nós o quê? Receberemos poder. Irmãos, a igreja, para ela ser missionária, ela precisa receber esse poder. Porque ela precisa ter visão de missão. E a igreja, quando ela não tem essa visão de missão, eu não posso dizer que ela tem o Espírito Santo de Deus. Porque o que nós acabamos de ler aqui, é que ele disse que ele fala assim, mas recebereis o quê? Poder. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é o chefe de missões, é o líder de missões, é o líder da igreja, é o cabeça da igreja. Lá no assentamento, de vez em quando eu vou dar uns testemunhos assim lá do assentamento, tá? Que é o que eu tenho, é o que eu tenho de vida, é o assentamento como testemunho, como experiência de vida. Lá no assentamento, quem fez tudo para que o templo fosse construído foi o irmão Deordete. Ele fez um baixo-assinado, pegou uns papel, pediu para a comunidade assinar, ele estava sempre na frente de tudo. E é tão tal que quando eu visito alguns irmãos, eles falam assim, é a igreja do irmão Deordete. E sempre estou corrigindo, eu disse, olha, a igreja não é do irmão Deordete, a igreja é do nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz. Então a igreja não é dele, a igreja é do Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmão, receber este poder como igreja do Senhor. E existe lá, não vou fazer uma leitura, tá? Nós vamos passear, nós vamos ler a Bíblia, tá? Lá em João, nós vamos abrir nossa Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 7, nós vamos fazer essa leitura. Sabe o que é que vai dizer lá? Irmãos, Cristo precisa ir, para que o Espírito Santo precisa descer, para o Espírito Santo descer. A gente vai fazer essa leitura lá em João. João 16, versículo 7, diz assim, amém? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos luz enviarei. Amém? Aqui, irmão, Cristo vai e o Espírito Santo de Deus vem. É essencial o Espírito Santo, irmãos, na vida da igreja. Aqui, irmãos, Jesus redireciona os olhos dos discípulos para a ação missionária e lhe dá um esboço geral da obra que deveriam fazer. Eles seriam revestidos com o poder do Espírito para serem testemunha. Não lhes bastaria o poder do intelecto ou da eloquência humana. Era preciso que o Espírito agisse neles, dentro deles e através deles. Cristo sobe, Espírito Santo de Deus fica. Irmãos, nós precisamos desse poder. Nós precisamos, como igreja do Senhor, clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da igreja. Para quê, irmãos? Para que eu possa ter entusiasmo. Para que eu possa ter condições de fazer o mínimo, de fazer a obra. Para que Deus possa tirar do meu coração o conforto. Porque implica, irmãos, de eu sair da minha zona de conforto. Essa tarefa missionária, você abre mão de muitos desejos, de muitas coisas na sua vida que você poderia fazer, mas você pensa na obra, pensa nos irmãos. Porque a tarefa missionária implica principalmente amor. Amor incondicional. É um amor incondicional por aquelas pessoas que tu ama, por aquelas pessoas que tu cuida, que tu zela.
E aí tu acaba abrindo mão de você mesma. E o Espírito, e aqui, nosso Senhor, irmão, nessa passagem bíblica aqui, a gente vê que eles estão sendo orientados. Estão sendo ali orientados a dizer, olha, Cristo, ele precisa subir. O Espírito Santo precisa ficar aqui conosco. Mas eu pergunto, amada igreja, irmãos, já pararam para pensar o porquê que os discípulos precisariam ser revestidos de todo o poder? Será que nós entenderíamos o porquê? Eu fiz aqui no meu estudo, irmãos, um esboçozinho. Sabe por que os discípulos precisariam do revestimento? Primeiro, para sair do campo da especulação para o terreno da ação. Será que muitos de nós não estamos nesse terreno, neste campo da especulação? Não sei se vou, não sei se fico, não sei se eu traço aqui um plano missionário para o meu bairro, não sei se eu vou ali distribuir uma sopa, não sei, preciso de dinheiro, não sei se minha família vai fazer um depósito, fazer uma oferta de tantos reais, tem uma dívida ali para pagar. São quantas especulações, irmãos, na vida da igreja para fazer missões. É por isso que a igreja ela precisa ter a presença do Espírito Santo forte ali nas nossas vidas. Porque nós não precisamos, irmãos, existe algo chamado foco. Missões requer foco. E muitas das vezes o inimigo trabalha para que você saia do foco da tua missão, que é para tu poder cair ali em outros pensamentos, ficar pensando outras coisas, fazer outras coisas, e ali tu acaba ali atrasando a tua vida missionária. A gente faz uma leitura lá em Marcos capítulo 9. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos capítulo 9. Olha só por que a igreja do Senhor, ela precisa ser revestida de todo o poder. Por que a igreja do nosso Senhor Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele derrame sobre nós unção sem medida, irmãos, para fazer a obra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 9. Primeiro eu quero que nós leiamos o versículo 18 e o 24, tá bom? Marcos 9, 18 e o 24. No versículo 18 diz assim: E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisses, e eles não puderam. O versículo 24 diz assim, o versículo 24 diz assim: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: Eu creio, ajuda-me na minha fé. O versículo 29 diz assim: Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Nessa passagem, irmãos, de Marcos, capítulo 9, se você voltar a tua página um pouquinho, a gente vai ver ali que acontece ali a transfiguração, né? Jesus está voltando do monte com seus 3 discípulos preferidos. Ficou alguns discípulos lá embaixo. Um homem com o seu filho possesso chegou lá para os seus discípulos e pediram para eles expulsar o demônio daquela criança. Sabe o que aconteceu? Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Não conseguiram. O pai do menino tinha fé. Não foi falta de fé do pai da criança, não. E aí, quando o pai da criança chegou para o Senhor e perguntou o porquê, sabe o que foi que ele respondeu? Esta casta só pode sair se for por meio de oração e jejum. Agora eu pergunto para a amada igreja: será que os discípulos estavam orando e estavam jejuando quando aquele pai possesso, com aquele filho possesso chegou ali para pedir ajuda? Será que nós, como igreja do Senhor, nós estamos preparados com jejum e oração? Para quando chegar alguém aqui pedindo ajuda, ou para quando nós chegarmos em um determinado lugar e alguém te pedir ajuda, tu está preparado espiritualmente para acudir e ajudar aquela pessoa com oração, com palavra? Será que nós, como igreja do Senhor, estamos preparados? Agora, irmãos, ainda no capítulo 9,
gente vai descer aqui, pode descer só um pouquinho no versículo 33 e o versículo 35. Diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de quem é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. Olha só, ele está dizendo aqui que eles, pelo caminho, eles haviam o quê? Discutido. Quer dizer que os discípulos do Senhor estavam discutindo? Estavam brigando? Nós precisamos de poder, irmãos, poder do Espírito Santo de Deus, para que muitas vezes nós paramos de brigar, paramos de discutir, e por assuntos banais. Qual é o assunto que eles estavam discutindo pelo caminho? Quem era o maior? Enquanto naquela cidade tinham pessoas com filhos possessos, tinham pessoas precisando de cura, eles estavam discutindo quem era o maior. Quantos de nós, muitas vezes, irmãos, tem uma esquina cheia de drogado ali, e nós estamos pensando em nós, estamos pensando quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais bonito, né? Então nós temos, irmãos, muitas vezes que parar com certas picuinhas, com certos disse, não me disse, quem foi que falou, apostaram para mim. Então assim, nós como os discípulos do Senhor, nós precisamos, muitas vezes, nos dedicar mais à oração. Aqui a Bíblia diz que eu vou receber poder. Nós vamos receber poder. A igreja vai receber poder. Meu irmão, mas bote seu joelho no chão e vá orar. Porque se você não orar, se você ficar olhando para as coisas do mundo, muito difícil, irmão. Tu vai receber poder. Tu não recebe, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele fala contigo como se fosse uma pessoa. Eu não sei quantos aqui ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus. E ele fala comigo nitidamente. Mas houve tempo que eu não ouvia a voz de Deus. Eu não ouvia o Espírito Santo falar, não vou mentir. Houve tempo que eu não ouvia, não. Mas a partir da hora que você começa a se entregar, e orar, e jejuar, e clamar, e pedir, Deus fala contigo nitidamente, claramente, que tu se apavora. Irmãos, ministério é um mistério. Uma coisa que eu aprendi. É um mistério que eu não sei, que tem hora que eu penso, meu Deus, eu vou ter que desvendar esse mistério. Então assim, aqui eu vejo claramente que os discípulos estavam dando trabalho para o Senhor. Estavam andando com Jesus, mas estavam dando trabalho. Que não é muito diferente dos dias de hoje. Muitas vezes nós damos trabalhos. Em vez de nós sermos cooperador, nós damos trabalho. João Marcos, que é o autor do livro de Marcos, João Marcos, ele foi convidado para a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Ele era primo de Barnabé. E lá, quando chegou na primeira viagem missionária, João Marcos desistiu. Não vou mais não, voltou para Jerusalém. E aí, o apóstolo Paulo ficou muito chateado com ele, se zangou ali até o ponto de, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo disse, João Marcos não vai mais. E aí Barnabé fica chateado, se zanga com o apóstolo Paulo. Por qual motivo João Marcos desistiu daquela viagem missionária? Não sei, já procurei, os autores não diz. Alguns especulam que talvez por conta do perigo das estradas, né, a dificuldade naquela época. Só sabemos que João Marcos, quando viu a dificuldade de fazer a obra, de cumprir o ID de Jesus, João Marcos retrocedeu. Eu vou para Jerusalém, vou para casa. Então, quantos de nós, muitas vezes, quando a gente está em meio a uma obra missionária, ou a gente começa um trabalho missionário, do meio do caminho a gente tiver a dificuldade, ou às vezes a gente se desentende com alguém, e a gente quer retroceder, fazer igual João Marcos. Não vou mais não, vou voltar. Mas João Marcos está num finalzinho feliz. Logo depois, na carta de Filemão, ele é chamado de cooperador. E logo depois, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz que ele é muito útil ao ministério. Então, é um sinal de que o João Marcos ele cresceu espiritualmente, né? Mudou a mente dele, avançou e ajudou a trabalhar, ajudou a cumprir a obra. É tão tal que o apóstolo Paulo reconheceu que ele era cooperador e reconheceu que ele era muito importante no ministério. Se alguma vez, irmão, eu como missionário retrocedi, ou se eu como um servo do Senhor, eu deixei de fazer alguma coisa para a obra missionária, por conta de algum desentendimento, é hora de nós amadurecermos.
É hora de nós levantarmos a cabeça e crescer espiritualmente, buscar esse poder, pedir a Deus, Senhor, tal obra de missões em tal ano eu não colaborei do jeito que eu queria, mas agora eu vou colaborar. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus que Deus nos dê instrução, nos capacite, para que nós possamos levantar a oferta alçada, desejada, né, os 4 mil, né? 4 mil reais, né? Então que nós possamos, irmãos, orar, pedir a Deus. Nesse versículo, claramente ele diz, olha, nós vamos receber poder. E vamos receber, e receberemos, nós recebemos esse poder. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja do Senhor. Mas como nós, como discípulos do Senhor, irmãos, muitas vezes negligenciamos em oração, não oramos como convém orar. Não conversamos com o Espírito Santo como convém, sabe, irmãos? Obra missionária é difícil, irmãos, não é fácil. É gratificante. Mas tem hora, irmãos, que você tem realmente esse desejo, se não fosse o poder do Espírito Santo de Deus, você desistiria. O mês passado, é incrível, irmãos, toda vez vou falar minha congregação, força de expressão, toda vez na congregação, quando alguém vai aceitar Cristo, acontece uma série de coisas na minha vida. Mas o inimigo, ele não toca em mim. Mas acontecem muitas coisas. Recentemente, um rapaz aceitou a Cristo. Não, mas 15 dias antes desse rapaz aceitar Cristo, o pneu da minha moto furou 3 vezes. Acredita? E minha moto danificava assim, eu vinha no prego, eu vinha empurrando, mas eu chegava aqui em Teresina. E passando por essas dificuldades, belo de um dia, eu vou contar resumidamente, eu vou resumir, tá? Belo de um dia, a minha moto furou o pneu. E aí isso pela 3ª vez, eu já tinha comprado uma câmera nova. Aí a Arlene disse assim, eita que esse homem lá, o seu Modesto, já deve ter abusado da tua cara, tu chega lá com essa moto, empurrando esta moto. E eu disse, Arlene, até eu já estou com vergonha. Aí cheguei em casa, à noite, pneu da moto furado, eu sem nem um centavo, pedi emprestado a um e a outro, não achei mais quem me emprestasse dinheiro. Acontece, irmão. Olha que eu sei que nós servimos o dono do ouro e da prata, mas eu vou dizer que tem dia que você não tem um centavo no bolso. Eu disse assim para o Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Aí Deus, vai para a oficina. Aí eu fui. No caminho Deus falou assim, fica calada. E uma vozinha, fica calada. Que a Arlene disse que eu falo demais, mas eu tentei ficar calada, tá bom, fica calada. Aí eu fui para a oficina, calada. E aí chegando lá na oficina, eu ficava com aquele conflito interno, sabe, irmão? Deus falando assim, fica calada. E eu dizia assim, Senhor, eu baixei minha cabeça, orei ali, me sentei numa cadeirazinha. Isso não está certo. Olha, seu Modesto já está consertando a moto, eu não tenho um centavo, meu Deus do céu. Quando ele terminar de consertar a moto, eu vou dizer para ele com a cara mais limpa do mundo, seu Modesto, tenho dinheiro não. Aí eu baixava minha cabeça e ficava orando, Senhor, e agora, Deus? E aí, irmã, vi uma voz assim no meu íntimo, bem séria, assim, uma voz dura, fica calada. E eu, pai, não vou ficar calada não. E aí o homem consertando a moto, irmã, quando ele tá, aí eu agoniada, e eu orava ali, abaixava a cabeça, orava, aí nisso, quando eu levantei, um senhorzinho parou de bicicleta, encostou a bicicleta, sentou assim do meu lado, baixou assim um boné, botou as mãos assim, fechou os olhos e dormiu. Aí, disse, olha, o homem dormiu, já está ressonando. Aí eu disse assim, eu pensei, rapaz, tanto lugar para esse homem dormir, esse homem vem dormir do meu lado, e aqui é tão quente, esse pincho ré aí, o sol está batendo, esse velho podia dormir na casa dele, né? Aí eu olhava para ele fazia assim, dormindo, eu digo, rapaz, o sono está pesado. E aí eu olhava para o homem consertando a moto, e aí ele, Aline, terminei. Jogou a ferramenta no chão, terminei de consertar a tua moto. E eu, e agora, Jesus? Aí eu levantei a cabeça e disse assim, seu Modesto, tem uma coisa para lhe dizer. Eu não tenho nenhum centavo para lhe pagar. Mas amanhã, olha, eu vou para o assentamento agora nela, mas amanhã eu lhe pago. Eu pedi ali o irmão Dordete, que o irmão Dordete tem, que é o meu tesoureiro, e amanhã eu lhe pago. Mas hoje eu não tenho nem um centavo. Aí o velhinho que estava dormindo perguntou assim, eu pago
pago a dívida dela. Quanto é a conta dela, eu pago. Glória a Deus. Mano, na mesma hora, eu me espantei, porque eu olhei assim para ele, eu disse, rapaz, esse velho não estava dormindo não, pô. Como é que ele ouviu a história, rapaz? Na mesma hora ele levantou a cabeça, eu pago a dívida dela. Quanto é? Tirou assim um bolinho de dinheiro e pagou minha dívida. Aí, irmãos, como é que eu te digo que ministério é mistério? Quando esse senhor se sentou do meu lado, que se ajeitou assim um boné, botou assim a mão aqui nos peitos assim, aí começou a dormir, que eu disse assim, rapaz, o homem vai dormir neste calor. Mas ele podia dormir na casa dele, não era? Eu não entendi que Deus mandou este homem para ir dormir do meu lado para pagar minha dívida. Eu não estava entendendo. Eu estava criticando nos meus pensamentos. Eu abaixava minha cabeça e ficava orando, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Eu não tenho dinheiro. E eu olhava para o seu Modesto ali pegado na moto, ajeitando na moto, ajeitando. Eu digo, meu Deus do céu, eu sou crente. Como é que uma crente chega na oficina para fazer um serviço sem nem um centavo no bolso? Meu Deus, isso não é certo. Aí vinha a voz, fica calada. E eu vou ficar calada, eu vou ficar. Mas eu não vou entender. Aí foi que chegou o senhorzinho, se sentou do meu lado. Aquele senhor, Deus mandou aquele homem para pagar minha conta. Mas eu não entendi na hora, mas depois eu entendi. Depois a ficha caiu. E nesse mesmo dia, era uma terça-feira de oração, eu fui para o assentamento e nós fizemos nossas orações. Glória a Deus. Então, irmãos, a obra missionária é difícil, é dolorosa, mas nós passamos, quando eu digo assim, Senhor, eu não tenho mais dinheiro e nem tenho de onde tirar. Irmã, Deus providencia, surge de onde surgir, sai de onde sair, aparece um pix desconhecido, que eu não sei nem quem foi que botou, e dá certo. Amém, glória a Deus. Então, fazer a obra missionária é isso, é você confiar, é você acreditar, é você ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir, compreender e obedecer. Porque às vezes parece loucura, irmã. Parece loucura, muitas vezes, e tu não quer obedecer. Como a voz dizia assim, fica calada, vai para a oficina. E eu dizia, eu não vou para a oficina sem dinheiro. Aí a voz dizia, vai para a oficina. Aí eu, como é que eu vou para a oficina sem dinheiro? Mas eu fui, no meio do caminho, a voz disse assim, fica calada. E eu, não dá. É loucura demais. Então, assim, nós precisamos ser revestidos por esse poder, irmãos. Para que nós possamos fazer a nossa obra missionária. Para que nós possamos alcançar vidas para o reino de Deus. E também, irmãos, não vou demorar muito, tá? Minha pregação aqui é bem... Eu estudei muito, mas vou resumir. Para pregar. Por que eu preciso do Espírito Santo de Deus, irmã Mazé? Para pregar, para falar, para ter ousadia de testemunhar a palavra, o nome do nosso Senhor Jesus, que precisa ser glorificado. E um outro que nós precisamos do poder do Espírito Santo, sabe para quê? Para morrer. Irmã, nós precisamos do poder de Deus para morrer, irmão. Tu pensa que eu não corro perigo indo daqui para o assentamento naquela BR? Irmão, tem caminhão que dá cada fininho, irmão. Cada fininho. Irmão, se eu não cair para o acostamento, ele me joga longe. Não respeita a motociclista, não. Então, você tem que ter o Espírito Santo até para você ter coragem para testemunhar o nome de Deus e para morrer. Morrer pela obra. E agora vai vir tempos difíceis, irmão. Nós que somos missionários, orem pelos missionários, não só aqui do Brasil, mas esses que estão aí pregando a palavra em lugares difíceis. Tem um testemunho meu rápido, bem rapidinho, não vou demorar para a gente não encerrar. Quando eu estava, isso foi o ano passado, mais ou menos, agora hoje em dia, irmãos, tudo é facção, né? Vocês sabem que tudo é facção, né? E eu não vou mentir para vocês que as facções já chegaram lá no assentamento. Quando essas facções chegaram, eu fui perseguida 3 vezes por um faccionado. A primeira vez, eu fugi, não vou mentir, fugi, e eu entrei, fui por uns caminhos, né, e que talvez ele não conhecia, e o pneu da moto ele furou. Era dor na moto. E eu consegui. Segunda vez também, consegui fugir. Quando foi na terceira vez, a mesma voz, o Espírito Santo falou assim, não foge mais não, diminui a velocidade, se entrega. E eu, daquela loucura, pilotando na moto, e o cabo atrás de mim.
E eu olhava pelo retrovisor, ele estava chegando perto, e a voz dizia assim, ó, calma, diminui a velocidade. Aquela voz mandando diminuir. E eu, diminuir. Quando eu diminuí a velocidade, o cabo para do meu lado a moto. Costa. Nós não chegamos a parar a moto. Diminuí a marcha, ele diminuiu a marcha dele e nós continuamos. Ainda bem, irmão, que ele não parou. Porque se fosse para parar, eu não tinha mais nem perna. Eu já estava me tremendo todinha, minhas pernas estavam... Eu digo, ainda bem que ele não foi para parar. Eu não estava mais nem... Aí nós diminuímos. Quando nós diminuímos, ele perguntou quem eu era, para onde eu estava indo, quantas vezes eu entrava no assentamento, qual o horário que eu entrava, qual o horário que eu saía, com quem eu andava. Tudo isso no trânsito. Nós ali, pé correndo ali dos trilhos para lá. E eu falei, sou a missionária, sou a plantadora daquela igreja, aquele templo ali, nós estamos erguendo, estou terminando de construir. Aí ele, tu é a pastora dali, né? Sou. É mesmo, disse que foi aquela lourinha mesmo, a pastora é uma lourinha, né? Não sou, eu sou a missionária de lá, rapaz. Aí ele disse assim, mas tu entra aqui que hora? Eu disse, eu todo terça, quinta e domingo, a partir de 3h30, estou aqui. E tu sai que hora? Até 6h30, 7h, eu estou saindo do assentamento. E tu vem sozinha. Tu anda só mesmo? Eu disse, eu ando sozinha. Conversa vai, conversa vem. Esse não aposto, tá bom, pode ir. Ele disse, pode ir. Aí eu respirei fundo, aí acelerei a moto e fui embora. Até então, irmãos, não tinha nenhum relato de roubo lá no assentamento. Quando foi no outro dia, 6h30 da manhã, tomaram a moto de um morador. 6h30 da manhã. Resumindo a história, eles estavam sondando o horário que a missionária entra e sai para eles planejarem os roubos e os assaltos, como quem diz, não vamos correr o risco de roubar a missionária, né? Então, assim, depois disso, teve uns 2 ou 3 assaltos, e sempre que eu chegava lá, que me diziam assim, roubaram a moto de fulano, roubaram ciclano, nunca dava certo com os horários que eu respondi para ele. Sempre eram horários que eu não estava lá. Sempre Deus guardando, sempre Deus ali. Então, assim, eu tenho coragem de fazer a obra do Senhor, botar minha vida em risco? Tenho. Glória a Deus que eu tenho essa coragem. Não é fácil não, irmão, porque a gente se treme todinha, eles perguntam, você olha para eles, você vê que eles estão armados, você vê o volume na cintura, né, aquele volume de revólver, você se treme todinha. Mas eu fiquei calma, respondi as perguntas, e eles fazem os assaltos. Não faz o assalto no horário que eu citei, que é os horários que eu estou lá. Para vocês verem como Deus te guarda. Até os teus inimigos, até aqueles que provavelmente o inimigo tenha lançado ali para te amedrontar, para tu desistir da obra, Deus toca no coração deles, irmãos, e fazem eles serem brando contigo. Porque quando aquele homem parou a moto comigo, eu pensei, pronto, ele vai já me matar, me estrupar, me jogar nesse mato aqui, ninguém nunca mais vai me achar. Mas não, a voz do Espírito Santo disse, fica calma. E eu fiquei calma, e eu diminuí a velocidade, conversei com ele, depois de todas as perguntas, ele mandou eu ir embora. Isso, irmãos, é a ação do Espírito Santo. Tudo isso é a ação de Deus protegendo seus missionários. É a ação de Deus, irmão, protegendo aqueles que se dispõem a fazer a obra missionária. Muitas vezes, irmãos, se tem alguém aqui que tem medo de fazer a obra missionária, achando que Deus não está contigo, achando que Deus não vai te revertir de poder, achando que o Senhor não vai acampar os teus anjos, irmãos, Deus, ele não te abandona. Pode ser todo mundo te abandone, mas Deus, ele não abandona um filho seu, não abandona um missionário. Nós precisamos, irmãos, testemunhar da palavra de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, irmão. O crente, irmão, que ele tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele se incentiva motivado a testemunhar, a dar testemunhos. Quantos de nós, irmãos, recebemos bênçãos e mais bênçãos e às vezes até nos calamos? Não, irmãos, temos que falar. Porque quando nós falamos, nós incentivamos aqueles ainda que não aceitaram a Cristo a servir esse Senhor. Então nós precisamos testemunhar. E aí nosso versículo, texto base, ele fala alguns locais, ele fala como Jerusalém, Judeia, Samaria. Irmãos,
Hoje em dia nós podemos, através das redes sociais, testemunhar ao mesmo tempo em todos os lugares. Através das redes sociais. Hoje em dia nós temos, naquela época, não tinha, os missionários tinham que ir, mas hoje não. Hoje nós podemos estar aqui, ofertar nossas ofertas missionárias, essas ofertas vão para um missionário que está do outro lado do mundo. Então nós podemos ajudar os missionários daqui, como os missionários de lá, como os missionários da Samaria, como os missionários de Jerusalém. Nós temos, irmãos, no meu estudo, aqui nas minhas pesquisas, ele fala que a nossa Jerusalém deve ser a cidade onde vivemos. Deve ser nossos vizinhos, nosso bairro, nossos amigos, nosso local de trabalho. E a Samaria? A Samaria, irmãos, naquela época, tinha os judeus, eles não se topavam muito com os samaritanos, né? Samaria era uma região mais afastada, com conotações transculturais, e a nossa Samaria é o Brasil. Portanto, devemos ser testemunhas de Cristo, o que Cristo fez e está fazendo em nossas vidas no Brasil. Mas naquela época, para os judeus, o povo pregar em Samaria, não era fácil, né? Tinha problemas, tinha dificuldades por causa dos problemas, né? Isso a gente já vê lá no Antigo Testamento. Irmãos, e quando testemunhar? Já parou para pensar quando? Sempre, hoje, agora, todos os momentos, todos os dias. Não devemos parar de testemunhar do amor de Cristo, de pregar o Evangelho, de falar. O termo testemunha do linguajar jurídico, num processo judicial, são interrogadas, né, onde interrogam-se as testemunhas. Testemunhar é uma palavra-chave no livro de Atos. Aparece 29 vezes na forma de substantivo ou verbo. Uma testemunha é alguém que relata o que viu e ouviu. E alguém que está pronto para dar a própria vida para testificar o que viu e ouviu. Então, nós precisamos ser testemunha. Lá no assentamento, essa semana que passou, num culto de oração, irmãos, acho que foi em 2020, teve um assassinato lá. A família do rapaz que matou, ela já se congregava conosco. E logo depois, a família do rapaz que foi assassinado, com 19 facadas, primeiro se converteu o irmão Antônio José, depois veio a esposa, um dos filhos já estava conosco, que era o irmão Antônio Filho, que está se recuperando. E aí, as duas famílias, tanto do que cometeu o crime, quanto do que perdeu o seu filho, nós se congregamos todos na mesma congregação. Irmãos, se não existisse missionários, se nós, missionários, que não tivesse o poder do Espírito Santo para testemunhar, para ir pregar o Evangelho, porque aí fora tem tanta gente, irmão, precisando liberar o perdão e não libera. Às vezes só uma palavra. Você fala uma palavra, você lê a Bíblia, a pessoa chora, libera perdão. E hoje, as duas famílias se congregam comigo lá. E essa semana, agora em julho, vai ter o julgamento. Isso foi em 2020, esse foi dia 24 de junho de 2020. E vai ter agora o julgamento. O rapaz está solto, quem matou está solto, que é o irmão de uma amada irmã nossa que está lá conosco. Vai ter o julgamento. E o irmão Antônio José, que é o pai do rapaz que levou 19 facadas, que morreu, ele chegou para mim e falou assim: irmã Aline, eu queria pedir para a senhora oração, e queria que a senhora me ajudasse. E eu digo: o que foi, irmão? Irmã, sabe por que é? É porque vai ter o julgamento, agora, né? Agora em junho vai ter o julgamento. Mas eu e minha família, nós já liberamos perdão. A gente nem quer mais que esse rapaz seja preso. Sabe o que é, irmã Aline? É porque, irmã Aline, irmã, ele matou nosso filho com 19 facadas. Mas eu e minha mulher, nós já perdoamos ele. Irmã Aline, eu quero que o juiz não julgue mais essa causa. Eu quero, irmã Aline, que o juiz deixe ele solto mesmo. Olha, o que eu não quero é que ele venha morar bem aqui do lado da minha casa. Mas se ele morar longe, o juiz
pode deixar ele solto, porque eu já perdoei ele, perdoei a família dele, perdoei todo mundo. Olha só, irmã, quem é que faz isso, irmã? Não sou eu, irmã, que eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer, irmão, é chegar lá e amar aquele povo. Chegar lá com a palavra de Deus. Irmão, saber que é a palavra do Senhor. Vamos estudar a Bíblia? Como eu chego? Irmão, vamos estudar a Bíblia? Irmão, vamos orar? São minhas palavras, o que eu posso dizer, o que eu posso fazer nas minhas limitações como ser humana. Aqui eu só sou uma missionária. Aí o Espírito Santo de Deus toca num pai desse. Inclusive, no dia que ele falou isso, o Espírito Santo falou assim, eu falei assim, eu confesso, eu falei, Senhor, acaba matar, dá 19 facadas no meu filho. Sei não. Será que eu perdoaria? Paz, isso mexeu comigo, não vou mentir para vocês não, mexeu. Quem é pai, quem é mãe, mexe. Mas aí, irmãos, ele chegar assim, disse, irmã Aline, eu perdoei. Eu disse, irmão, graças a Deus, glória a Deus. Eu como a sua líder, eu como a missionária desse local, fico muito feliz. Não sei como a justiça vai agir, não sei como o juiz vai entender isso. Talvez eles vão realmente querer, vão julgar a causa, vão atrás do assassino, não sei como vai proceder. Mas eu fico feliz, porque o Senhor perdoou o assassino do seu filho. E a igreja, irmãos, tem esse papel, sabe? De você chegar alguém aqui nessa igreja, senta ali atrás, aquela pessoa está com o coração magoado, ferido. Você não sabe o problema de ninguém. E aí chega aqui alguém, lê uma passagem bíblica, chega, vamos orar. E aquela pessoa começa a liberar perdão, porque ela começa a entender a palavra de Deus. Começa a entender o que foi que Jesus Cristo fez na cruz, por ele, por mim, por você. Então, irmãos, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos falar das coisas que Deus tem feito. E lá no assentamento, Deus tem feito muitas coisas. Deus tem agido ali, o Espírito Santo tem agido ali no meio de nós. E são tantos outros testemunhos que se eu fosse falar e pregar, nós iríamos ficar aqui até meia-noite. Mas glória a Deus, irmãos. Estou terminando, que a Arlene ficou ali de ficar me vigiando, que ela disse que eu falo demais. Então, nosso último tópico. Como testemunhar ao mesmo tempo em Jerusalém, irmãos? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como? Sabe como? Indo, orando, contribuindo financeiramente. Irmãos, nunca deixem de orar. Inclusive, eu faço até um apelo. Nunca deixem de orar por mim, como missionário dessa igreja. Eu preciso da oração de vocês. Irmãos, a oração é árdua, a missão é árdua. Mas eu não tenho nenhuma vergonha de dizer assim, irmão, ore por mim. Porque tem dia que o inimigo, irmão, atrapalha, tem dia que o inimigo quer. Mas a gente ora, luta e sempre nós prevalecemos, porque a igreja está ali orando. Então, você pode contribuir financeiramente, nunca deixe de contribuir. Nunca deixem de ajudar. Vai ter agora aí os trabalhos para arrecadar o dinheiro. Se envolva, a igreja se envolva em tudo que seus líderes lhe convidarem. Se envolvam, ajudem, sabe? Nós precisamos, como igreja do Senhor, nós precisamos alcançar mais vidas. Quem não sabe, quando for na próxima campanha de missões, essas cadeiras que estão vazias aqui não vão mais estar. Porque vai ter mais pessoas aqui. Irmãos, igreja que se envolve em missão, ela cresce. Toda igreja que é missionária, ela cresce. É muito, nunca vi uma igreja que faz missões ali com todo fervor, com todo labor não crescer. Então, irmãos, para finalizar, vamos terminar, tá? Eu falo demais. Eu quero incentivar os amados irmãos. Ajudem missões. Sejam um missionário. Ajudem, não só a mim, que sou a missionária do assentamento, mas também nós temos outra igreja ali, Pedro Baus. Orem também pelo irmão Braga. Eu sei que é difícil a nossa igreja, porque nós temos outros trabalhos, também missionários também. Mas, irmãos, vamos se envolver em missões. Vamos contribuir mais, vamos orar mais, vamos ajudar mais, vamos se fazer presente mais. É muito bom nós fazermos missões pelas redes sociais, evangelizar pelas redes sociais. É muito bom. Mas vale mais o contato. Mas vale mais a presença. Sabe? Então eu também convido os amados irmãos que quiserem me visitar no assentamento, irmão, fiquem à vontade. Os irmãos ficam muito felizes quando alguém daqui vai. Inclusive o irmão Coutinho, a última vez que foi, tinha um rapaz lá que não tinha Bíblia. O irmão Coutinho entregou a Bíblia dele, só fez tirar o papelzinho que tinha dentro, entregou a Bíbliazinha dele.
presenteou o irmão. Hoje o irmão aceitou até Jesus, o irmãozinho que ele presenteou com a Bíblia, até crente agora, aceitou Jesus. Então, assim, às vezes, irmãos, você chega numa congregação pequena, porque tem trabalho, às vezes chega um irmão que não tem Bíblia, e nem eu tenho para oferecer também, e às vezes você tem 2, 3 Bíblias na sua casa, vai lá no assentamento. Às vezes leva uma Bíblia de subexcelência ali no carro, chega lá, você doa para quem não tem Bíblia. Tudo isso são ações missionárias, irmão. Coisa que faz toda a diferença. E o irmãozinho que doa a Bíblia, ele tem o maior cuidado com a Bíblia. Só vive com a Bíblia dentro de um saco. Não, porque se chover, para não molhar. É o maior cuidado com a Bíblia dele. Muito feliz com a Bíblia. Eu acho lindo isso. Ele um cuidado. Esse que foi o irmão Coutinho que me deu. Muito cuidado com a... Irmão, que dia que ele vem aqui de novo, meu filho? Sei não. Aí tem que ligar para ele, mandar mensagem. Então, assim, irmãos, eu vou finalizar por aqui, tá bom? Desculpa se eu falei demais. Então, o Ministério de Louvor ainda vai louvar, ou eu chamo é o irmão, né? Irmãos, vamos orar? Eu quero fazer a última oração, o irmão, ele vai finalizar. Aqueles que podem, em reverência ao nosso Senhor, quiserem ficar de pé, eu peço que fique de pé, amada igreja. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa amada igreja, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui testemunhando das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Quero te agradecer, meu Deus, em especial, Pai, ali pelo assentamento, nossa esperança, Pai. Que tuas bênçãos, tuas misericórdias continuem a ser derramadas ali, meu Deus. Que o Senhor Deus venha também derramar as tuas bênçãos, as tuas misericórdias aqui nesta igreja, abençoando a cada membro, meu Pai, a cada líder. Senhor, visita o coração de cada líder, meu Deus. Abençoa, meu Deus, o pastor Mendes, a irmã Vilma. Vai abençoando, meu Deus, os jovens dessa igreja. Abençoe as crianças dessa igreja, Deus. Toma essa igreja nas tuas mãos, Senhor. Faz dessa igreja, meu Pai, uma igreja missionária, um celeiro de missões, ó Pai. Que daqui, meu Deus, sejam levantados outros missionários para pregar o teu evangelho, Senhor. Guarda esta igreja, Senhor. Fica aqui, meu Deus, conosco, Senhor. Que o Senhor venha nos dar instruções, sabedoria, discernimento, entusiasmo, Senhor, para fazer a tua obra, ó Pai. Eu te entrego, Senhor, essa igreja nas tuas mãos, Pai. E assim, meu Deus, nós terminamos esta noite maravilhosa, Pai. Que o Senhor fique conosco, nos dê uma semana abençoada, riquíssima, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus, assim nós oramos para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus.